Você se sente sozinho? Carrega um peso que ninguém parece entender. Aquela dor que sussurra, que aperta o peito quando a igreja está cheia, e ainda assim, você se sente vazio. Não é coincidência. Você não está quebrado. Apenas foi ensinado a se encaixar em algo que nunca foi feito para sua alma. Já parou para pensar que a verdadeira liberdade pode estar bem debaixo do seu nariz, mas a religião te cegou para ela? Pausa dramática. Muitos de nós, você inclusive, fomos feridos. Fomos iludidos com promessas de uma fé inabalável, um caminho fácil, uma vida sem problemas, se apenas seguíssemos as regras deles. Mas a verdade é outra, não é? A vida real bate, a dor chega, e aquele tapete de certezas que te prometeram simplesmente desaparece. E você fica lá, sozinho, com sua oração que parece não passar do teto, perguntando-se: onde está Deus em tudo isso? É nesse vazio que a gente começa a questionar. A gente começa a desconfiar daquelas vozes que gritam do púlpito, que parecem mais preocupadas com o próprio reino do que com o seu clamor. O Messias nos ensinou sobre ovelhas perdidas, mas o sistema religioso, muitas vezes, nos trata como meros números, ou pior, como fonte de lucro. Você já se sentiu assim, apenas mais um na multidão, sem nome, sem história? A manipulação dói. E a dor de ser enganado, usando o nome da fé, é um veneno lento. Mas o que fazer quando tudo o que você aprendeu te diz para ficar, para não questionar, para apenas aceitar? É como se sua própria alma estivesse gritando por ar, mas te dissessem para respirar conforme as regras deles. Essa é a essência do combate que o Messias nos ensinou. Confrontar os guias cegos, aqueles que desviam o caminho da verdade com suas próprias tradições vazias. Você tem coragem de olhar para dentro e perguntar: isso que me ensinaram é a verdadeira fé, ou apenas uma versão controlada dela? Porque a Bíblia, que eles tanto citam, não está lá para prender você, mas para libertar. O que eles fizeram dela foi criar cadeias, usar suas palavras sagradas para impor medo e culpa, enquanto a mensagem real de esperança e redenção se perdia no barulho. E esse é o grande segredo. A força de Deus não está nas instituições, mas no coração que busca a verdade, mesmo que ela doa no começo. Você está disposto a sentir essa dor para alcançar a liberdade? A verdadeira oração é um ato de rebeldia silenciosa contra o sistema que te aprisiona. O Messias nunca pediu templos suntuosos ou rituais vazios. Ele pediu um coração sincero. Ele mostrou que a compaixão e a verdade são os pilares de uma fé inabalável, não a obediência cega a homens. O que te disseram sobre o pecado e a culpa? Te afastou de Deus ou te aproximou? Pensa nisso. Porque às vezes o maior milagre não é a cura de uma doença, mas a cura de uma alma que se liberta do engano religioso. Você já sentiu essa sede de algo real, de uma conexão que não depende de intermediários? Mas o que realmente acontece quando você decide romper com tudo o que te aprisiona e descobre uma fé que nunca te abandonou? E se a fé que te venderam fosse, na verdade, um labirinto? Você seguiu as setas, obedeceu aos comandos, deu o seu melhor, mas o caminho nunca te levou à saída, não é? Aquele desespero silencioso, a frustração de uma oração que não encontra eco, tudo isso te corroeu por dentro, enquanto por fora você tentava manter a fachada de uma fé inabalável. Mas o que acontece quando a gente percebe que está andando em círculos e que o guia que prometeu a luz, talvez, esteja apenas prolongando a escuridão? Pausa dramática. Você, como tantos outros, foi ensinado a acreditar que certas promessas, certos rituais, eram a chave para a bênção. Dê isso, faça aquilo, não questione aquilo outro, e o céu seria seu. Mas a vida te mostrou uma realidade bem diferente, não é? Onde está a liberdade que te foi prometida? Onde está a paz que juraram que você teria se apenas permanecesse na fé deles? Aquela fé que parece depender mais da sua contribuição do que da graça divina? A dor de se sentir usado, de ter a sua sede de Deus manipulada, é profunda. É um roubo da alma. O Messias confrontou os líderes religiosos do seu tempo,
chamando-os de guias cegos. Por quê? Porque eles trocavam a verdade de Deus por suas próprias tradições pesadas, por um sistema que oprimia o povo. Você não vê a semelhança hoje? Quantas vezes a sua própria busca sincera pela Bíblia foi barrada por interpretações convenientes que te mantinham preso, dependente de alguém, ao invés de livre em sua própria conexão? É como se um espírito do anticristo se manifestasse não em um ser, mas em uma estrutura, em um modo de operar que distorce tudo o que é sagrado para o próprio benefício. Até quando você vai permitir que o medo te impeça de ver a verdade sobre esse jogo? Porque a verdadeira fé inabalável não é aquela que se curva a homens, mas aquela que se ergue em Deus. Não é a fé que te exige sacrifícios vazios, mas a que te liberta para um sacrifício de amor e verdade. A Bíblia não é um livro de regras para te controlar, é um mapa para a sua liberdade. Mas te ensinaram a lê-la com os óculos deles, não é? Com a lente da culpa, do medo e da escassez. E isso nos leva a um lugar onde a oração vira um fardo, não uma fonte de vida. Você foi condicionado a buscar Deus na voz deles, esquecendo que ele fala direto ao seu coração. O que o Messias realmente veio oferecer não foi mais religião, mas uma saída da religião. Ele mostrou que a compaixão supera as leis frias, que a verdade simples é mais poderosa que 1000 rituais complexos. Ele não chamou você para uma jaula, mas para voar. E para voar, você precisa soltar as amarras, as promessas vazias que te pesam. Você se lembra do Salmo 34, que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra? Esse livramento é de todas as formas de aprisionamento, inclusive as espirituais e religiosas. Mas o que fazer quando essa liberdade te exige um preço? O preço de questionar tudo o que você achava que era sagrado. E como reconstruir uma fé quando as bases que te deram ruíram? É uma tragédia que se repete. Olhe para a história, para as Escrituras. Ele viu com os próprios olhos as multidões, famintas por uma verdade que os templos e as sinagogas não ofereciam. Eles prometiam caminho, mas construíam muros. Falavam de Deus, mas negociavam com a alma do povo. O que é mais doloroso? A ignorância ou a manipulação de quem se diz portador da luz? Pausa dramática. Muitos daquele tempo, e de hoje, foram levados por vozes que pareciam sábias, mas que na verdade só apontavam para si mesmas. Aqueles guias cegos, os que o Messias confrontou, não estavam preocupados com a libertação. Eles amavam o poder, a glória dos homens, o aplauso fácil. Eles impunham fardos pesados, regras que nem eles mesmos conseguiam carregar. E o povo? O povo, com sua fé simples e sincera, seguia, esperando que a próxima oferta, a próxima penitência, trouxesse a paz. Mas a paz nunca chegava, não era? Apenas mais dívidas, mais culpa, mais desespero em suas orações. Um caminho vazio, uma fé roubada. Ele observava tudo isso. Via o sistema religioso se erguer como uma fortaleza, protegendo seus próprios interesses, enquanto o coração do Evangelho sangrava esquecido. A Bíblia, que deveria ser a fonte de vida, transformava-se em um livro de decretos, uma ferramenta de controle nas mãos daqueles que se opunham à verdadeira luz. Esse espírito, quase como um anticristo disfarçado de santidade, se instalava, não em uma pessoa, mas numa ideologia, numa forma de pensar que aprisionava. Pessoas perdiam a esperança, acreditando que a fé inabalável era para poucos, para os escolhidos por esses líderes, não para elas. Será que eles realmente não enxergavam, ou simplesmente não queriam ver? Porque ele veio para rasgar o véu, para desmascarar a hipocrisia, para trazer a verdade que liberta. Ele não buscava seguidores de uma instituição, mas filhos que se conectassem diretamente com o Pai. A sua mensagem era simples, mas radical. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Nada de rituais complicados, de hierarquias opressoras. A autoridade dele vinha do amor, da compaixão, não do trono ou da fama, e isso quebrava todo o sistema deles. A maior ameaça à religião não é o ateísmo, mas a verdade em sua forma mais pura.
Aqueles que finalmente ousaram olhar para ele, e não para os guias cegos, encontraram algo que o dinheiro não compra e que as leis não podem dar. Encontraram perdão, um novo propósito, uma esperança real. A oração deles deixou de ser um lamento repetitivo para se tornar um diálogo vivo, íntimo. Eles aprenderam que a verdadeira fé não se submete à lógica humana ou à conveniência dos poderosos, mas se entrega à soberania de Deus. Mas o que acontece quando a gente percebe que passou a vida inteira servindo a um sistema e não ao Messias? Qual o preço de virar as costas para o que te aprisiona e abraçar a verdadeira liberdade? E então, você chega a um ponto onde não dá mais, não é? Aquele lugar onde o peso do dever ser é insuportável, onde a casca de uma fé inabalável começa a rachar. Você já sentiu essa agonia? A agonia de saber que precisa sair, mas o medo de não ter para onde ir te paralisa. É a voz do Messias ecoando por milênios. Saiam dela, povo meu. Mas o que significa sair quando tudo o que você conhece, tudo o que te deu alguma identidade, está lá dentro? Pausa dramática. Você foi ensinado a temer o lado de fora, a acreditar que lá fora só há perdição e escuridão. Eles pintaram um quadro terrível, não é? Para que você jamais ousasse questionar, jamais ousasse buscar sua própria fé. Mas e se a verdadeira escuridão estiver exatamente onde você se sente seguro, preso nas sombras de uma religião que consome sua alma? A Bíblia nos fala de um caminho estreito, mas muitos transformaram esse caminho em uma estrada pedagiada, onde só se avança pagando. A liberdade tem um preço, mas a escravidão custa a própria vida. Um grito abafado, uma alma presa. O Messias não veio para fundar uma nova religião, mas para quebrar as correntes da antiga. Ele viu a opressão, o peso das leis que sufocavam a verdadeira vida. E ele te chama para fora, para uma liberdade que a instituição jamais poderá te dar. Você já se sentiu como um pássaro em uma gaiola dourada, com tudo à disposição, mas sem poder voar? Essa é a tragédia que ele confrontava e que ainda te confronta hoje. Essa sensação de sufocamento, de uma oração que é mais repetição vazia do que conversa íntima com Deus. Você tem coragem de olhar para o horizonte mesmo sem enxergar o chão? Porque a verdadeira coragem não é permanecer na zona de conforto que te aprisiona. É dar o primeiro passo para o desconhecido, confiando que aquele que te chama também te sustenta. Eles querem que você dependa deles, que a sua salvação esteja nas mãos deles. Mas o Messias apontou para o Pai, para uma conexão direta, sem intermediários. Não se trata de abandonar a Deus, mas de abandonar os homens que tentam roubar o lugar de Deus na sua vida. A maior revolução espiritual começa quando você decide ser livre. A voz dele não é de condenação para quem sai, mas de convite para quem busca. Para quem está cansado da performance, da fachada, da religiosidade vazia. Ele não te prende a dogmas, mas te liberta para a verdade. E essa verdade, muitas vezes, é um escândalo para aqueles que lucram com o seu cativeiro. Mas o que fazer quando essa liberdade te coloca em um caminho de confronto? Não só com os outros, mas com tudo o que você acreditava ser o certo. E qual o verdadeiro poder que te espera quando você finalmente rasga o véu e sai da caixa que te confinaram? Você sente o vento no rosto? É o ar puro da liberdade, mas também o frio da solidão. Porque quando você decide sair do labirinto, quando a fé inabalável que te davam de presente se mostra frágil, um alvo se forma nas suas costas. Eles não querem que você seja livre. Não querem que você tenha uma conexão direta com Deus. A dependência é o combustível do sistema religioso. E você, que antes buscava uma oração sincera, agora se vê questionando cada palavra que te ensinaram, cada dogma que te aprisionou. Pausa dramática. Ele, o Messias, sabia o preço. Ele caminhou entre os lobos disfarçados de pastores, aqueles que se sentavam nas cadeiras de Moisés, mas impunham fardos insuportáveis. O que ele viu foram corações cansados, oprimidos por regras, por tradições que esmagavam a verdadeira essência da fé. Eles pregavam sobre o divino, mas viviam para o humano.
falavam em nome de Deus, mas o espírito que movia suas ações, esse espírito de controle e manipulação, era o de um verdadeiro anticristo camuflado. Você se reconhece nesse cenário? A liberdade de pensar por si mesmo é um dom divino que eles tentam roubar. A verdade tem um preço, e a ignorância tem um custo ainda maior. Eles queriam que as pessoas acreditassem que a Bíblia era um livro complexo, só para iniciados, para que pudessem monopolizar a interpretação, para que pudessem usar as Escrituras para justificar seus próprios erros e ambições. Mas ele, o Mestre, desmistificou. Ele trouxe a palavra de Deus de volta para o povo, em parábolas simples, em atos de amor e serviço. Ele mostrou que a verdadeira autoridade não vem de um cargo, mas de um coração puro. E essa mensagem era perigosa demais para quem vivia da servidão alheia. Quando a sua própria fé se torna um ato de desobediência ao sistema, você está do lado certo ou errado. Porque a verdadeira obediência não é ao homem, mas a verdade que ecoa no seu espírito. A fé que ele nos ensinou não é aquela que se curva, mas a que se ergue em justiça, em compaixão, em discernimento. A oração não é um ritual mecânico, mas um diálogo profundo, íntimo, que não precisa de palco nem de aplausos. É um segredo entre você e o Criador, uma conversa que eles não podem ouvir, nem controlar. E essa é a beleza que você está descobrindo agora. Você não precisa da permissão de ninguém para falar com o seu Pai. Eles temiam a simplicidade da verdade, o poder de um coração que se conecta diretamente. Temiam que o povo percebesse que a fé inabalável não estava nos muros dos templos, mas na presença de Deus que habita em cada um de nós. Por isso tentaram calar a voz dele, tentando até mesmo roubar sua mensagem. Mas a verdade, como a água, sempre encontra seu caminho, e agora ela está encontrando o seu. Mas o que acontece quando você finalmente ouve essa voz, que ecoa por milênios, e percebe que ela está te chamando para um tipo de poder que nunca te contaram? Que segredos da Bíblia te esperam quando você ousar olhar além do que te foi imposto? Você se lembra daquele tesouro escondido que te prometeram, mas que nunca apareceu? É porque eles te guiaram para a superfície, enquanto a verdadeira riqueza estava enterrada, esperando que você ousasse cavar. A Bíblia para muitos virou um manual de regras, um livro de condenações ou pior, um instrumento de poder nas mãos de quem te aprisiona. Mas e se eu te dissesse que, dentro dessas páginas, mora a chave para uma fé inabalável que eles tentam esconder de você? Aquele medo que te colocaram de interpretar por conta própria, ele não é de Deus, é do sistema. Pausa dramática. Você, como muitos, foi ensinado a depender de intérpretes, de profetas, de apóstolos, que se colocavam entre você e a palavra. Eles te disseram que a letra mata, mas a intenção era que você não se aprofundasse, para que não descobrisse que a oração é um poder pessoal que não precisa de intermediários. E assim, a sua conexão com Deus se fragilizava, amarrada à agenda de quem só queria o controle. Essa é a essência do que o Messias chamou de fermento dos fariseus, uma corrupção sutil que rouba a sua liberdade espiritual. A verdadeira sabedoria não está em repetir o que te dizem, mas em descobrir por si mesmo. Calar a verdade é o pior dos pecados. O Messias confrontou esses gurus religiosos não porque ele era contra a fé, mas porque ele era a favor da verdade que liberta. Ele mostrava que a Bíblia não foi feita para ser um enigma, mas um farol que ilumina o caminho. Ele não precisava de grandes templos ou de rituais caros para se conectar com o Pai. E você, que busca essa verdade, precisa entender que a sua fé é um relacionamento, não um contrato. Não um contrato com homens, mas com o Criador que te ama incondicionalmente. O que acontece quando você percebe que o espírito de Anticristo não é apenas uma figura futura, mas uma força que opera hoje, tentando distorcer a pureza da mensagem e aprisionar corações? Você realmente acredita que a sua salvação depende do que o homem diz ou do que Deus prometeu? Eles querem que você acredite que a sua fé inabalável está na obediência cega, no cumprimento de regras vazias.
Mas o Messias mostrou que ela está na sua capacidade de amar, de perdoar, de buscar a justiça, de ter compaixão. Ele não veio para complicar, mas para simplificar a sua jornada. A sua oração não precisa ser formal, nem com palavras bonitas. Ela precisa ser sincera, vinda do fundo da alma, como um grito de socorro ou um brado de louvor. E Deus, o Pai, sempre ouve. Você foi feito para ser um sacerdote de si mesmo, não um escravo de ninguém. Pensa comigo. Se a Bíblia fosse tão perigosa em suas mãos, por que Ele te deu um coração para entender e um espírito para discernir? A fé verdadeira não teme o questionamento, ela floresce nele. E cada vez que você abre a palavra de Deus com um coração sedento, sem as lentes da religião institucional, você encontra respostas que eles tentaram calar. Encontra a voz do Messias te chamando para a liberdade, para uma vida abundante, para uma oração que move os céus. Você está disposto a desenterrar esse tesouro, mesmo sabendo que isso pode virar o mundo deles de cabeça para baixo? E o que realmente acontece com a sua alma quando você se permite ser ensinado diretamente por Ele, sem as interferências humanas que tentam desviar o seu caminho? Eles te disseram que a Bíblia era um livro perigoso nas suas mãos, não foi? Que precisava de intérpretes, de filtros, de uma autoridade para que você não se perdesse. Mas e se o verdadeiro perigo para eles fosse justamente você se encontrar nela? A verdade é que muitos tentaram e ainda tentam cegar seus olhos para o que está escrito. Te ensinam a depender de homens, a glorificar rituais vazios, enquanto a voz de Deus espera silenciosa, dentro das páginas que você evita por medo. Já sentiu essa inquietação, essa pontada de que algo valioso está sendo escondido? Pausa dramática. Você foi condicionado a acreditar que sem eles, você erraria, que sua oração seria ineficaz, que sua fé se perderia. Diziam que a letra mata, mas a intenção real era que você não se aprofundasse, para que nunca descobrisse a força que sua própria alma tem. Eles temiam que você percebesse a simplicidade da voz de Deus, que a fé inabalável nasce de um encontro direto, não de uma doutrina engessada que serve a interesses humanos. É como se um espírito de anticristo se infiltrasse, não na negação aberta, mas na sutil distorção da palavra, tornando-a inacessível, complexa, dependente de terceiros. A liberdade de pensar por si mesmo é um dom divino que eles tentam roubar. Calar a verdade é o pior dos pecados. O Messias, ele não construiu púlpitos suntuosos para si mesmo. Ele sentou nas praias, nas casas, e desvendou os segredos da Bíblia para pescadores e marginalizados. Ele não disse, só eu posso te explicar. Ele disse, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Não te soa familiar esse erro hoje? Essa ideia de que só alguns têm a chave enquanto você fica do lado de fora, batendo na porta de uma verdade que já é sua? Você realmente acredita que Deus te deu uma inteligência para usar em todas as áreas da vida, menos na sua própria palavra? Quando você pega a Bíblia nas suas mãos, sem as vozes que querem te silenciar, sem os óculos da religião institucional, algo poderoso acontece. A oração se torna uma conversa real, não um monólogo ensaiado. Sua fé inabalável não depende mais do carisma ou da agenda de um líder, mas da voz de Deus sussurrando diretamente em seu coração, abrindo seus olhos para o que está ali, pulsante, vivo. É um mapa direto para a sua liberdade, sem desvios e pedágios. Você foi feito para ser um sacerdote de si mesmo, não um escravo de ninguém. Eles te prometeram um mapa complicado, cheio de desvios, para um destino que só eles conheciam. Mas a Bíblia é um mapa simples, direto ao coração do Pai. É o próprio Deus quem te fala, quem te guia. Você está descobrindo que o Salmo 34, como tantos outros, não é apenas poesia antiga. É um grito de libertação, uma promessa viva. É a voz de Deus te chamando para a coragem, para a verdade que quebra cadeias, para uma oração que não volta vazia. Mas para realmente ouvir, você precisa se despir dos ruídos que te colocaram na alma, das mentiras que te venderam como verdade.
Mas quando você finalmente desenterra esse tesouro, quando a verdade da Bíblia explode em sua mente e coração, o que você fará com essa revelação? E como a sua própria vida vai mudar quando você perceber que a fé que te prometeram era só a ponta de um iceberg de possibilidades? Você desenterrou o tesouro. A Bíblia, que antes era um labirinto, agora é um mapa nas suas mãos. Mas e agora? O que fazer com essa liberdade recém-descoberta que te coloca em rota de colisão com tudo que te ensinaram a chamar de certo? É um caminho solitário, sim, mas a solidão da verdade é mais digna que a multidão do engano. Você está pronto para andar nele? Pausa dramática. Eles te disseram para não questionar, para apenas aceitar. Porque a fé inabalável deles dependia da sua obediência cega. Mas o Messias nos mostrou outra coisa, não foi? Ele nos chamou para sermos como as crianças, que questionam, que buscam, que não se contentam com respostas vazias. Quando você lê a Bíblia sem os óculos da religião, a voz de Deus se torna alta e clara. Ela te desafia, te confronta, mas também te cura. E a sua oração? A sua oração ganha uma força que eles temem. A verdadeira fé não se esconde atrás de dogmas, ela se revela em cada pergunta honesta. Coração sincero é o altar de Deus. O sistema religioso prospera na sua dependência. Eles precisam que você acredite que precisa deles para se conectar com o Criador. É o espírito do anticristo agindo, não em um ser de chifres e cauda, mas na estrutura que te distancia de uma verdade simples e poderosa. Você é filho, não escravo. Você tem acesso direto ao Pai. E quando você entende isso, a sua busca por libertação se torna uma jornada de autoridade. Até quando você vai permitir que o medo do julgamento alheio te impeça de viver a sua própria fé? Porque a verdadeira liberdade não vem sem um preço. Haverá aqueles que te acusarão de heresia, de rebeldia. Eles tentarão te arrastar de volta para as sombras da culpa e do controle. Mas você já sentiu a diferença? A paz de saber que a sua oração é ouvida, não por causa de rituais, mas por causa do amor. A força de uma fé inabalável que não precisa de aplausos, porque ela é sustentada pela verdade. Você não precisa de intermediários quando o Messias é o seu caminho. Você não está sozinho. Aqueles que o Messias chamou de pequenos, os marginalizados, os que não se encaixam, esses são os que entendem o coração de Deus. Eles sabem que a Bíblia não é um livro de regras para te amarrar, mas uma carta de amor para te libertar. E agora que você sabe disso, a responsabilidade é sua, de ser a sua própria testemunha, de viver essa verdade, de mostrar ao mundo que a fé verdadeira não se compra, não se vende, não se manipula. Ela simplesmente é. Mas quando essa fé inabalável, forjada na solitude da sua verdade, começar a mover montanhas, como você vai usar esse poder? E qual o próximo passo nessa jornada de uma oração que não pede, mas transforma? Você chegou aqui porque ousou questionar, ousou cavar mais fundo. Agora, com a Bíblia em suas mãos, desvendada, e uma fé inabalável que não depende de homens, mas de Deus, o que acontece com a sua oração? Ela deixa de ser um lamento, uma lista de pedidos, e se transforma em uma força que move o invisível. Você já experimentou isso? Aquele momento em que você não está pedindo, mas declarando, não suplicando, mas afirmando a verdade que descobriu. Pausa dramática. Muitos de nós fomos ensinados que oração é sinônimo de mendicância espiritual, que precisamos implorar a um Deus distante, que talvez nos ouça se formos bons o suficiente. Mas a verdade que ele revelou é outra. Somos filhos, com acesso direto ao Pai. A oração não é para convencer Deus, mas para alinhar o nosso coração com o dele. É uma conversa íntima, um diálogo de amor, onde você não busca apenas o que ele pode dar, mas quem ele é. A verdadeira oração não tenta mover a mão de Deus, mas mover o seu próprio coração. Um coração transformado transforma o mundo. O Messias, em seus ensinamentos, nunca nos disse para repetir frases vazias ou para performar diante dos homens.
Ele nos ensinou a entrar em nosso quarto, a fechar a porta e a falar com o Pai em secreto. Essa intimidade, essa conexão profunda, é o que o sistema religioso imbuído de um espírito de anticristo sempre tenta roubar. Eles querem o palco, a visibilidade, o controle. Mas você, com sua fé recém-descoberta, entende que a força da sua oração não está no volume, mas na sinceridade, não na repetição, mas na revelação. Você está disposto a desaprender o que te prenderam e reaprender o que te liberta? Porque quando a oração se torna essa força transformadora, você não está mais pedindo por bênçãos externas, mas se tornando a bênção. Não está buscando a cura de uma doença, mas se tornando um agente de cura. Sua fé inabalável te impulsiona para a ação, para a compaixão, para a justiça. Você entende que o Salmo 34 não é só sobre livramento, mas sobre como a sua própria vida pode ser um testemunho vivo desse livramento para outros. A maior resposta à sua oração é a pessoa em que você se torna. Eles te disseram que a Bíblia era um livro de segredos para poucos, que a oração era um privilégio de alguns. Mas você descobriu que é para todos, que a fé é um relacionamento aberto. E esse poder, essa voz que você encontrou em si, não pode ser calada. Ela não precisa de púlpitos ou de reconhecimento. Ela ecoa na sua vida diária, nas suas atitudes, no seu amor incondicional. Mas quando essa oração se torna uma prática constante, uma fonte inesgotável de transformação em sua vida, como você vai usar esse poder para impactar o mundo ao seu redor? E qual o verdadeiro legado de uma fé que não só muda você, mas também começa a mudar a realidade dos outros? Você atravessou o deserto, desenterrou o tesouro. Sua oração não é mais um eco vazio, mas uma força que ressoa com o coração de Deus. Sua fé inabalável não é mais uma muleta, mas uma asa que te eleva. E agora? Você tem duas opções: guardar essa verdade para si, vivendo uma liberdade particular, ou se tornar um farol, uma voz no deserto para aqueles que ainda estão presos no labirinto. Qual o preço de silenciar essa verdade que te libertou? Pausa dramática. Eles, os construtores de muros e véus, prosperaram na sua ignorância. Eles te convenceram de que o poder está nas grandes estruturas, nos rituais repetidos, nas promessas vazias. Mas o Messias nos mostrou o contrário. Ele andou com os pequenos, os esquecidos, os marginalizados. Ele não fundou um império, mas um movimento de corações transformados. E esse movimento, essa verdadeira revolução, começa em você. Não com discursos inflamados, mas com uma vida que grita a verdade que foi silenciada. A sua vida é a Bíblia que o mundo vai ler. A verdadeira fé se prova na ação. O espírito do anticristo, que se manifesta na manipulação e no controle religioso, treme diante de um único coração que se recusa a ser aprisionado. Treme diante de uma oração que não busca autopromoção, mas a genuína vontade de Deus. Treme diante de uma fé inabalável que não se dobra a homens, mas que se ergue em obediência à palavra pura. Você não precisa de um púlpito para pregar a verdade. Você tem sua voz, sua experiência, seu testemunho. E isso é mais poderoso do que qualquer mega estrutura. Quando a verdade te libertou, você se sente capaz de estender essa mão para outros que ainda estão acorrentados? Porque a libertação não é só para você. É para ser compartilhada. A Bíblia não é um livro de segredos exclusivos, mas uma fonte aberta para todos os sedentos. Sua oração não é um ritual isolado, mas uma ponte entre o céu e a terra, capaz de trazer a cura, a justiça e a esperança para um mundo ferido. Você se lembra do Salmo 34 que fala do livramento? Esse livramento é também para ser testemunhado, para ser vivido de tal forma que inspire outros a buscarem o mesmo. Você é a resposta de Deus para as orações de alguém. Este canal, Segredos dos Salmos, é mais do que um nome. É um convite. É um chamado para você se juntar a nós nessa jornada de redescobrir a verdade, de desmascarar as manipulações, de viver uma fé autêntica e poderosa, de entender que a Bíblia é viva
e que o Messias te chama para uma revolução silenciosa, mas transformadora. Uma revolução que começa no seu coração e se espalha como fogo. Não tenha medo de ser a sua própria testemunha, de ser a voz que ninguém calou. Porque a sua liberdade não é o fim, é apenas o começo. Se este conteúdo tocou a sua alma, se você sentiu o peso da verdade nessas palavras, eu te convido. Inscreva-se neste canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que também está buscando essa liberdade. Deixe seu comentário, sua história. Juntos vamos desvendar mais segredos, quebrar mais cadeias e acender mais luzes. Porque a verdadeira fé não aprisiona, ela liberta. E a sua jornada de liberdade está apenas começando.